O Cofre Histórico. Em 23 de junho de 1853, em meio às areias movediças do deserto da Mesopotâmia, o arqueólogo britânico Austin Henry Layard desenterrou um pedaço de história que mudaria nossa compreensão do passado. Entre as ruínas de Nínive, capital do Império Assírio, Layard encontrou tablets de barro que contavam a história de um povo que dominou a região há milênios. Esses tablets, escritos em cuneiforme, uma das primeiras formas de escrita da humanidade, continham informações sobre a vida cotidiana, leis e transações comerciais de um povo que viveu há mais de 2.500 anos. Mas quem foram esses povos? O que os tornou tão poderosos? E por que suas histórias ficaram esquecidas no tempo? A Mesopotâmia, que hoje corresponde ao Iraque, Kuwait e partes da Síria, Turquia e Irã, foi o berço da civilização. Foi lá que, há cerca de 5.000 anos, as primeiras cidades foram construídas e as bases da sociedade moderna foram estabelecidas. A região era fértil e propícia para a agricultura, o que permitiu o crescimento de cidades e o desenvolvimento de uma economia complexa. A história da Mesopotâmia começa com os Sumérios, um povo misterioso que chegou à região por volta de 4.500 a.C. Eles são conhecidos por terem inventado a escrita cuneiforme, uma das primeiras formas de escrita da humanidade. Com essa inovação, os sumérios puderam registrar suas histórias, leis e transações comerciais, deixando um legado que sobreviveu ao tempo. A escrita cuneiforme foi um avanço fundamental para a humanidade, pois permitiu a comunicação escrita e a preservação de informações por longos períodos de tempo. Um dos mais famosos governantes sumérios foi Gilgamesh, que reinou em Uruk por volta de 2600 a.C. Sua história foi registrada em uma das primeiras obras literárias da história, a Epopeia de Gilgamesh, que conta as aventuras de um rei que buscava a imortalidade. A epopeia é um relato emocionante de amizade, amor e busca por conhecimento, e é considerada uma das obras mais importantes da literatura mundial. Mas os sumérios não foram os únicos a dominar a Mesopotâmia. Por volta de 2000 a.C., os babilônios chegaram ao poder, liderados pelo rei Hammurabi. Ele é famoso por ter criado o Código de Hammurabi, um dos primeiros conjuntos de leis escritas da história. O código estabelecia regras para a vida social e comercial, incluindo a famosa lei olho por olho, dente por dente. O Código de Hammurabi foi um avanço importante para a justiça e a ordem social, e influenciou a legislação de muitos povos ao longo da história. Outro império que marcou a história da Mesopotâmia foi o Império Assírio, que floresceu por volta de 900 a.C. Os assírios foram conhecidos por sua habilidade militar e sua arte, que incluía esculturas detalhadas de pessoas e deuses. A capital do império, Nínive, foi um centro de poder e cultura que rivalizava com as grandes cidades da antiguidade. A cidade era famosa por suas bibliotecas, que continham uma vasta coleção de tablets de barro com textos em cuneiforme. Mas por que esses impérios caíram? E como suas histórias foram esquecidas? A resposta está nas areias do tempo, que cobriram as ruínas de suas cidades e templos. Mas também está na falta de registros escritos, que foram destruídos ou perdidos ao longo dos séculos. A Mesopotâmia foi uma região de constantes conflitos e mudanças, e muitos de seus registros históricos foram perdidos ou destruídos. Felizmente, os arqueólogos continuam a descobrir novos achados que nos permitem reconstituir a história da Mesopotâmia. E é através desses achados que podemos entender melhor como essa região foi o berço da civilização e como suas inovações moldaram o mundo. A descoberta de tablets de barro, estátuas e outros artefatos tem permitido aos historiadores recriar a vida cotidiana, a política e a cultura desses povos antigos. Então, se você quer saber mais sobre a Mesopotâmia e sua história, fique comigo nessa jornada pelo tempo. Vamos explorar as descobertas arqueológicas que revelaram a verdadeira história dos sumérios, assírios e babilônios.
E vamos desvendar os segredos esquecidos dessa região que foi o berço da civilização. Vamos descobrir como a Mesopotâmia influenciou a formação das sociedades modernas e como suas inovações continuam a inspirar e influenciar nossa vida hoje. A Mesopotâmia foi uma região de grande diversidade cultural e étnica, e sua história é um testemunho da complexidade e da riqueza da experiência humana. Desde a invenção da escrita até a criação de impérios vastos e complexos, a Mesopotâmia foi um lugar de constantes mudanças e inovações. E é através do estudo dessa região que podemos entender melhor como a humanidade evoluiu e como nossas sociedades modernas foram formadas. Além disso, a Mesopotâmia foi um lugar de grande importância para a religião e a espiritualidade. Os povos da região desenvolveram uma complexa cosmologia e uma rica tradição de mitos e lendas. A região foi lar de muitos deuses e deusas, cada um com seu próprio papel e significado na cosmologia da época. Em resumo, a Mesopotâmia foi uma região de grande importância para a história da humanidade. Foi lá que as primeiras cidades foram construídas, que a escrita foi inventada e que os primeiros impérios foram formados. E é através do estudo dessa região que podemos entender melhor como a humanidade evoluiu e como nossas sociedades modernas foram formadas. Então, se você está pronto para uma jornada emocionante pelo tempo, venha comigo explorar a fascinante história da Mesopotâmia. Inscreva-se no O Cofre Histórico.